Não parece, mas tem mais de um mês que eu comecei a ler Asas Reluzentes. O que quer dizer que tem um tempão que eu não trago nenhuma resenha solo, né? Nenhum livro, nenhum vídeo sobre apenas um livro aqui pra vocês. E, gente, eu acho que é um retorno triunfal para as nossas resenhas. Mas, em um breve resumo, eu tava escrevendo Gisele muito intensamente. Não só escrevendo, como cuidando de toda a divulgação, revisando, enfim, são muitos processos, né, pra publicação do livro. E agora faltam apenas 2 semaninhas pra Gisele estar entre vocês, estar disponível no Kindle. Pra quem tá completamente descontextualizado, eu vou lançar meu primeiro livro, que se chama Os Dois Fins de Gisele, que é baseado no Balé de Gisele e faz parte do mesmo universo das minhas outras histórias, né, o Baléverso. E tá dando um trabalhão, mas tá ficando incrível. Oi pessoas, eu sou a Fê, sou leitora e escritora, falo sobre isso aqui e nas outras redes. Se você quer me acompanhar nos outros lugares ou ler as minhas histórias, tá tudo linkadinho aqui na descrição. E compre no meu link da Amazon, se você for comprar coisas na Amazon, tá aqui na descrição também. Tem o meu sebinho na Shopee, enfim, tá tudo aqui embaixo. Vamos falar do que realmente interessa. Asas Reluzentes, pra quem não tem contexto nenhum, lembra da franquia de filmes da Tinkerbell? Pois bem, esse livro saiu de lá. Esta diva aqui da capa é a Rainha Clarion, uau, né? E ela, aqui no livro, se passa antes de tudo que aconteceu em Tinkerbell, antes da Clarion ser de fato rainha, ela ainda era princesa. E estava sendo treinada pela outra rainha, a Eowina, para se tornar rainha. Desde o início, a gente descobre que rainhas não nascem da risada de crianças, como as outras fadas nesse universo. Rainhas vêm de uma estrela caída, elas são meio que enviadas pelos céus, podemos dizer assim, quando alguém ou vários alguéms acham que o Refúgio das Fadas precisa de uma nova rainha. E é isso. Não existe muito um critério, não existe muito um tempo, é só algo que acontece de vez em quando. E essas fadas, vindas das estrelas, elas têm o talento de regente, é um talento específico, né, para ser rainha. Não sei se existiu ou existe algum rei das fadas, mas eu imagino que não, já que tem pouquíssimos homens nesse universo. E ela chegou já há algum tempo e tá sendo treinada pela atual rainha, Eowina, só que ela se sente inadequada, ela se sente não digna. Ela sente que ela não serve pro próprio talento, ela não consegue usar direito a magia do poder de regente, que é essa magia das estrelas, né? E libertar essa luz e fazer isso fluir. Mas muito é por causa da maneira que a Eowina tenta ensinar, porque a Eowina tenta muito fazer as coisas do jeito que funcionam pra ela, só que a Clarion é uma pessoa, uma fada, um ser muito mais sensível e emocional. Diferente da Eowina, manter um distanciamento pra ela é muito pior do que estar completamente presente e imersa nas situações e no uso de magia também. Então, a Clarion, a gente vê desde o início que ela se sente muito insegura com isso, ela se sente muito incapaz de ser a próxima rainha, como se o universo tivesse errado em mandá-la pro Refúgio das Fadas. E aí acontece uma crise, que um monstro do Bosque do Inverno se liberta e foge, e ele é chamado de Pesadelo, e sempre que ele ataca, ela cai num sono de pesadelos, assim, por causa do veneno desse monstro, e não consegue acordar, até que sabe-se lá o que aconteça. Inicialmente a gente não tem a menor ideia do que acontece. E óbvio que pra tentar fazer as coisas melhorarem, matar esse bicho e fazer, enfim, chegar no final feliz, a Clarion vai até o Bosque do Inverno. Não era pra ela ir, óbvio que não era pra ela ir, mas ela vai. E aí a gente tem... Exato! Ele mesmo, o Lord Milori, aparecendo neste momento da história pra viver aquele romance que a gente já sabe que aconteceu e que é lindo e que é maravilhoso e que é muito sofrido também. Então, numa breve sinopse, é isso. A gente tem essa crise acontecendo no reino, enquanto... Breve não, né? Falei pra caramba. A gente tem essa crise acontecendo no reino, enquanto a Clarion e o Milori se apaixonam, e a gente já sabe como vai acabar, porque a gente viu os filmes da Tinkerbell. Então é sofrimento em dobro, sabe? É saber que vai acontecer e ver acontecendo. Entendem? A coisa aqui... E eu não fui... Mentira, eu fui bem apaixonada pelo universo de Tinkerbell, sim. Eu lembro que tinha um joguinho que você... Não era um joguinho, acho que era um site inteiro sobre isso. Que você criava a sua fadinha, dava o talento pra ela, você decorava a casa dela. Tipo assim, eu acho que era... Eu não lembro direito o que era, mas...
era a minha vida aquilo ali. Eu adorava fazer aquilo ali, passava, tipo assim, horas do meu sábado, do meu domingo, porque quando eu era criança, a internet ainda era um lugar que você entrava e saía. Você não estava na internet o tempo inteiro, entende? Conectado como se está hoje em dia. Não tinha celular assim, smartphone. Enfim, me expondo aqui um pouco. Então, eu adorava isso e eu assisti os filmes de novo, acho que foi no ano passado, que eu reassisti todos eles. E assim, que delícia, que sabor, sabe? Tem, de fato, uma vibe muito encantada. E eu não sei se todo mundo tem esse contexto, mas a ideia original era que os filmes da Tinkerbell conduzissem até o momento em que ela se encontra com Peter Pan e vira uma coisa só. Mas foi parando de fazer sentido com o passar do tempo, porque criou um universo próprio tão grande e, ao mesmo tempo, a história do Peter Pan foi ficando tão incorreta temporalmente, não só pelo Peter Pan em si, que é um garoto que sequestra crianças, mas também pela própria Sininho ter essa relação tão ciumenta e possessiva com o Peter Pan, sabe? Então, simplesmente desistiram disso e falaram, ah tá, vamos fazer esse universo aqui. Tanto que isso a gente tem no Tinkerbell, Fadas e Piratas, o Capitão Gancho e o navio, né? E como que o navio do Capitão Gancho passou a voar. A gente tem essa história sendo contada. E como é Lord Milori? Inicialmente, ele tá tão envolto na questão social e política do Bosque do Inverno quanto ela, então é nesse sentido de te trouxe aqui pra gente resolver, pra gente achar uma solução, porque sozinho não rola, eu preciso que você abra esse livro antigaço aqui e não tem como levar esse livro até a fronteira, então você vai ter que entrar no inverno. E aí a Petra é uma fada artesã que faz alguns serviços pra coroa. Inclusive, ela faz um casacão pra Clarion conseguir entrar no inverno e não perder as asas, né? Nem nada. E aí, aos poucos, eles vão se aproximando e se apaixonando. Tem esse slow burn que a gente ama sofrer, ama ser torturado por ele, né? Porque a gente vê e a gente fica, ai, ela quer, ele quer, se beijem logo. Mas não, eles não vão se beijar logo, vai demorar. Tá, eu já aviso para vocês que vai demorar. Então aqui a gente tem o slow burn com amor proibido, né? E tudo pra sofrer, tudo pra sofrer. E de fato sofri no final desse livro, principalmente, né, nas últimas, assim, 2 páginas. Pois é, mas a última frase desse livro pra mim é de matar, é de quebrar corações. Eu tava, tipo assim, ai, uma lagriminha, ok. Aí chegou no último diálogo e na última frase, acabou comigo. Essa era eu quando o livro acabou, e essa era eu indo pro trabalho logo depois, porque eu acabei de ler de manhã. Eu nem ia acabar de ler de manhã. Só que eu vi que faltavam uns 15 minutos pro ônibus, aí eu falei, ah, dá pra acabar. E eu acabei. Felizmente ou infelizmente, né? Nunca saberemos. Mas agora sim, vamos falar um pouquinho sobre personagens. Milori, ele é um fado, um guardião, um ministro do inverno completamente leal e dedicado. Então ele coloca a vida da Clarion acima da dele, tanto por questões sentimentais quanto por questões políticas. E essas são, eu acho, que as principais palavras para descrevê-lo, mas ele também é muito terno, muito atencioso, muito carinhoso com ela em específico, e ver isso crescendo no decorrer das páginas, dos capítulos, é lindo demais, assim. Então, meu casal, amei, mesmo sabendo que o final que ia ter, eu simplesmente não queria acreditar, sabe, que esse era o final. E a Elvina, ela é um pouco daquela vilã... ela não chega a ser uma vilã, ela é uma antagonista, né, da nossa protagonista, que é a Clarion, né? Porque ela vê outra solução, uma solução muito mais agressiva pro pesadelo que veio do Bosque do Inverno. Ela quer simplesmente cortar todo tipo de contato que possa ter entre as estações quentes, né, e o inverno, ignorando completamente que lá existem fadas que ela também deveria cuidar e proteger como rainha, já que ela é rainha do refúgio inteiro e não só das estações quentes, sabe? E a Clarion tem uma visão muito diferente disso, e no início é muito difícil pra ela se impor perante a Elvina. Mas ela vai crescendo nisso também. E o desespero ajuda, né? Porque nas cenas mais pro final, quando já deu tudo errado, o desespero ajuda ela a se impor e a falar tudo que ela deveria ter falado antes, mas que faltou coragem. Um negócio que esse livro me trouxe um pouco é que
Talvez eu esteja um pouco cansada de protagonistas que fazem tudo pelo bem maior. Às vezes eu quero uma protagonista meio egoísta. Tipo, aqui teve um momento em que, até onde eles sabiam, pelo menos, eles já tinham salvado o mundo, tava tudo resolvido. E aí, eles estavam se despedindo na fronteira do inverno e ela, tipo, ai, eu não queria ir embora. E eu, tipo, então não vai. Não vá. Fica aí, seja feliz, tá ligado? Fica feliz com o seu Lorde do Inverno. Mas não, é o bem maior e ela é a rainha e ela tem o talento, então ela precisa governar, não governar, né? Coordenar, enfim, as estações. Mas a partir desse ponto de vista, de entender um pouco mais a Clarion, principalmente quando ela era não rainha, né, quando ela era princesa, a gente entende o porquê que ela é tão empática e tão tolerante com a Tinkerbell em vários momentos dos filmes, porque não é apenas favoritismo, é porque ela se identifica, porque ela se vê na Tinkerbell, pelo menos ela quando era jovem, né, nessa coisa de não saber, não estar pronta, não querer lidar com o próprio talento, né? E na coisa de ir além do que era feito até então. Ninguém cruzava a fronteira do Bosque do Inverno e ninguém voltou a cruzar até a Tinkerbell. São vários pontos, né, de conexão entre as duas que eu não sei se já era a intenção de quem escreveu e dirigiu, enfim, fez o filme, que a Clarion fosse mais tolerante com a Tinkerbell por causa disso, mas no livro que veio agora isso ficou muito bem amarrado. Enfim, vocês já devem ter percebido que eu amei esse livro completamente, 5 estrelas, não tem outra opção, não existe outra opção para esse livro do que ele ser 5 estrelas, e eu vi aqui na orelha série Refúgio das Fadas, livro 1. Então vai ter mais. Gente, vai ter mais. E eu estou animadíssima pra isso. Eu vou comprar todos. Vocês sabem que eu tenho uma conexão muito grande com Disney e contos de fadas, e ver as fadas da maneira que foi desenvolvida em Tinkerbell, eu acho muito interessante todo o sistema de como funciona a coisa dos talentos, a coisa de como elas nascem, da onde vêm, para onde vão, sabe? O que comem, o que fazem, a árvore de pozinho mágico. Eu acho isso incrível, maravilhoso. Então, assim, é muito inspirador, sabe? Em vários momentos, em vários pontos. Pra mim, como escritora e como artista no geral. Trazendo um pequeno parêntese aqui pra falar sobre quase não as canônicas sáficas deste livro, porque sim, tem um pequeno sub-romance, né, como se fosse ali acontecendo entre outras duas personagens, entre a guarda da Clarion e a melhor amiga da Clarion, que são a Petra e a Artemisia. E Artemisia não. Eu li o nome dela errado o livro inteiro. Não é Artemisia, Artemisia é um personagem de outro livro, é de Princesa das Cinzas. Artemisia é apenas Artemis. É apenas Artemis, a guarda da Clarion. E era uma fada batedora, né, que é a parte, tipo assim, a polícia do Refúgio das Fadas, que mantém a segurança. Só que em algum momento ela tomou uma decisão muito mais subjetiva do que pragmática e objetiva, como as batedoras têm que ser, e foi meio que colocada para ser a da guarda real, sabe? Tipo, ai, protege a rainha aí, não a rainha, a princesa, né, nesse caso. É como se fosse um trabalho menor, né, pelo menos nesse sentido, porque proteger uma pessoa é muito mais fácil do que proteger todo o refúgio das fadas, entendem? Enfim, tem isso. E aí, já deve estar escuro, né? Não sei se melhora ou piora, eu só vou descobrir quando eu estiver editando. Então, desde o começo a gente tem ali uma migalhinha de sentimento entre essas duas. Ai, um nervosismo aqui, uma coradinha ali, sabe? E realmente acontece. Eu achei isso muito legal de ter incluído, né? Porque é uma maneira de você conseguir aprofundar mais outros personagens que não só os protagonistas. E eu gosto quando isso acontece. E é uma possibilidade que elas estejam novamente nos próximos livros dessa série, já que sabemos que vai ser uma série. Então, 5 estrelas, favoritado, uma das melhores coisas que eu li esse ano, emocionalmente, uma das melhores leituras que eu fiz, assim, da vida, de sempre. Talvez daqui a uns meses eu reveja isso e acho que foi um pouco de exagero, mas neste momento que eu acabei, é tudo.
simplesmente tudo. Não tenho mais nada a acrescentar, serviu tudo. Eu falei, serviu tudo. Os flamenguistas concordam. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado aí a indicação para sua listinha de desejos. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes, que como dito, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Não vou falar não. Menos. É isso? Eu vou ter que esperar a obra acabar?